Olá pessoal, eu sou o narrador e hoje contaremos a história dos deuses da Coreia do Norte e como chegaram a tal posição. Estão prontos? Então bora para mais uma história. Para falar sobre todo o regime atual da Coreia do Norte é necessário fazer uma retomada histórica de sua criação e constituição. Afinal, sua história é permeada de guerras e confrontos que sustentam as notícias atuais. Este é um país que tem uma fronteira de 1.400 km com a China no norte e no sul o paralelo 38 o separa da vizinha do sul. Desde que foram separados, a Coreia do Sul se tornou uma das economias mais fortes do mundo, já o crescimento da Coreia do Norte foi quase que exclusivamente militar. Hoje seu governante transformou esse sucesso num ameaçador cartão de visitas para o mundo todo. Mas essa história tem começo lá no início do século XX. No início do século XX, o inimigo da Coreia era o Japão Imperial, e estes foram tempos infernais. Houve uma tentativa de limpeza étnica e a Coreia era uma nação esquecida e sem identidade própria. Acontece que, após o Japão se render na Segunda Guerra Mundial e sem o poderio militar de outrora, eles foram obrigados a abandonar a Coreia, e é nesse momento que a União Soviética viu uma oportunidade de construir um novo Estado comunista que ficaria sob seus cuidados. Após o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos decidiram ficar na península e a dividiu em dois estados, onde a União Soviética dominou o lado norte e os Estados Unidos mantiveram a ocupação no sul. Mas isso foi feito sem a opinião coreana. Os soviéticos tinham o candidato perfeito para comandar o lado norte, um cidadão coreano que serviu à União Soviética e seria confiável como fiel aliado. Em 1948, a República Popular Democrática da Coreia foi fundada oficialmente com Kim Il-sung, de 36 anos, como seu líder. 2 anos depois, ele invadiu o sul, mostrando seu objetivo real, que era reunificar Norte e Sul a qualquer custo. Os Estados Unidos compraram a briga do Sul e se comprometeram a protegê-los. Após 3 anos de guerra, é assinado um armistício sem um tratado de paz. Com o cessar-fogo, Kim Il-sung destinou todas as suas forças a um culto à personalidade que em não muito tempo o transformou em praticamente um deus. Atribuíram a ele características e feitos divinos, a começar pela data de seu nascimento, 15 de abril de 1912. O Titanic teve o seu naufrágio nesse mesmo dia, e a propaganda norte-coreana atribuiu o acidente como o dia em que o imperialismo britânico afundou enquanto nascia o Filho do Mundo. Outras lendas contam de suas façanhas militares, como a que diz que ele sozinho expulsou os japoneses. Diziam que o líder era infalível e imortal, e o seu carisma só ajudou para que o culto se popularizasse. Tal regime baseia-se na ideologia Juche. Relatos absurdos diziam que ele nunca ia ao banheiro, por exemplo, porque era um ser perfeito sem as marcas de necessidades básicas humanas comum. Apesar da ironia de usar óculos por mais da metade da vida e sempre estar bem agasalhado no frio, por exemplo. Estima-se que em 1980 ele teria construído mais de 35 mil monumentos dele mesmo. Mas esse sucesso não era fruto de sua popularidade, mas sim do crescimento militar do país e da brutalidade com que tratava seus inimigos e adversários. Foi Kim Il-sung que estabeleceu campos de trabalho forçado para os que desobedecessem ou fossem contra os seus desmandos. Dentre as punições haviam trabalhos forçados, choques elétricos, ficar por grandes períodos pendurados e ser espancado com ferramentas dos campos de trabalho forçado. Mas essas graves acusações e violações não estavam somente dentro de suas fronteiras. Ele sequestrava estrangeiros que poderiam agregar conhecimentos especializados para o seu regime ou até mesmo treinar seus soldados e espiões. Evidências dessas acusações ficaram claras em 1987, quando 2 espiões norte-coreanos colocaram explosivos em uma aeronave sul-coreana que explodiu em Abu Dhabi. Uma das espiãs capturadas confessou que aprendeu japonês com uma pessoa que havia sido sequestrada no Japão. Essas estimativas chegam aos milhares de casos por todo o mundo, mas com maior incidência na Ásia. Internamente, o governo de Kim Il-sung
era conhecido por frequentar escolas para selecionar meninas para o seu harém. O governo, no entanto, dizia que essas meninas, muitas com até 13 anos de idade, eram selecionadas para fazer parte de um grupo de entretenimento que possuía cantoras e dançarinas e eram treinadas para isso. Mas a real e cruel função desse esquadrão do prazer estava claro para todos. Mas já no fim de seu mandato e de sua vida, talvez o maior traço de sua megalomania tenha sido a sua empreitada em criar um departamento de longevidade, onde a única missão era o manter vivo até pelo menos os 120 anos de idade. Relatos dizem que pelo menos 15 homens que tinham mais ou menos a sua idade, o seu peso e a sua altura, receberam marca-passo para que primeiro fosse estudada a longevidade do aparelho, a funcionalidade do aparelho e como que o corpo dos homens reagiria com o aparelho caso houvesse necessidade disso. Porém, ironicamente, Kim Il-sung morreu em 1994 de um ataque cardíaco fulminante. Ele governou com mão de ferro até a sua morte. Dentre as inúmeras ironias que cercam a história de Kim Il-sung, talvez a maior delas seja de que o homem que dedicou grande parte da sua vida a libertar o seu povo do domínio de estrangeiros, como no caso do Japão, acabou se tornando o seu maior carrasco, ou seja, logo após libertar o seu povo, ele mesmo iniciou uma era de sofrimento que o povo coreano sente até hoje em todos os aspectos. E aí, pessoal, conheciam essa história? Conheciam as curiosidades sobre o primeiro grande ditador da dinastia Kim? Não percam o próximo episódio, que contará a história de seu filho, Kim Jong-il, e de seu neto, o atual ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!